Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago de Matemática e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, ok? Então, como a gente sempre traz no começo da aula, né, algumas orientações de como é o formato da nossa aula nesse momento, de como é que a gente vai conseguir entrar em contato com vocês, então é importante que vocês prestem bem atenção de como é que a gente vai permanecer nesse momento, nesse contato, que é muito importante. E daqui a pouco a gente vai mostrar um dos nossos primeiros resultados com relação a isso, tá certo? E uma outra coisa, né? O formato da aula digital faz com que você preste bastante atenção aos conceitos, o modo como a gente vai descrever cada situação, que apesar de ser uma aula de matemática, a gente vai fazer alguns cálculos, mas a gente vai dar uma ênfase maior ao conceito, né? Como a gente está trazendo em toda a aula, a descrição do conceito, o entendimento do conceito a partir de coisas do nosso cotidiano ou de elementos que a gente consiga perceber de maneira mais fácil, faz com que a gente tenha uma boa noção dos elementos, dos conceitos matemáticos, tá certo? E você, colega professor, colega professora, pode utilizar diversos dos conceitos que nós trabalhamos aqui na aula, na sua aula aí, tá certo? Então, como a gente está mostrando, né, ou seja, o formato da aula digital, ele faz com que você precise interagir conosco, né? Então essa interação a gente vai falar dela, como é que ela está nesse momento, e é importante muito a participação de vocês, tá certo? E todas as imagens e animações dessa aula e o avatar, as animações foram feitas no Canva e o avatar no Bitmoji, ok? Então, como eu disse anteriormente, essa é uma aula no formato digital, se você está assistindo nesse momento na TV, pelo celular, pelo computador, e é importante que, independente desse meio que você esteja assistindo, você entre em contato com a gente, para que a gente consiga fazer a aula cada vez melhor, tá certo? Essa aula em breve ela estará no nosso canal no YouTube, e é por lá que você mantém o contato conosco, tá certo? E a gente vai perceber que em diversas partes da aula é importante que você escreva lá para a gente algumas das orientações que a gente vai dar ou alguma dúvida que você tenha. Será um prazer te dar esse retorno, tá certo? Então, voltando aqui, a gente vai perceber que os conceitos matemáticos que nós estamos trazendo nas aulas, eles pedem que você compreenda muitas vezes que esses conceitos, eles passem a ser trabalhados de uma maneira em que a gente consiga relacionar com diversas situações do nosso dia a dia, que você consiga trazer uma relação com coisas do seu dia a dia ou com elementos que você consiga perceber de maneira clara, tá certo? E como eu disse já no início da aula, é importante que essa participação ela fique cada vez maior, para que a gente consiga ver como é que está chegando para você, estudante, ou você, colega professor, colega professora, você tenha participação na nossa aula, tá certo? E a gente vai iniciar a aula de hoje, antes de falar do conteúdo proposto para a aula de hoje, a gente vai falar de um comentário que surgiu em uma das nossas aulas lá no YouTube e a gente vai dar o retorno dessa aula, tá certo? Segue lá nosso canal, né, aquele recadinho de sempre. A gente está observando que muita gente está assistindo às aulas, mas não está se inscrevendo. Se inscreve lá, porque lá está a nossa playlist com as aulas e a partir de agora a gente vai estar com as aulas divididas por matéria, tá certo? Então acessa lá o canal, assiste às aulas e manda seu comentário. Então, como eu falei, a gente vai começar a aula de hoje falando de um comentário. Vamos ver aqui na tela, né? Então foi um comentário de Carlos Eduardo Pereira da Silva. Ele mandou um comentário, uma dúvida com relação a matemática e português, tá certo? Eu vou responder aqui de matemática e a professora Viviane já respondeu também a dúvida de Carlos Eduardo, né? Com relação à matemática, Carlos Eduardo perguntou o seguinte: boa tarde, Tiago. Tem como o senhor me explicar a segunda questão da Unirec da semana 20? Né? Então, a dúvida de Carlos Eduardo era com relação a uma atividade lá da plataforma Unirec, ou seja, provavelmente ele assistiu a aula, foi fazer as atividades e estava tendo dúvida numa questão. Né? Então, ele diz o seguinte, que na conta dele deu 15%, mas a alternativa correta, quando ele foi verificado, dava 10%, tá certo? Então, eu escrevi para ele aqui explicando, mas eu vou fazer a explicação também aqui, né? Então, a dúvida dele foi a seguinte: nessa questão aí, ou seja, o tema que nós trabalhamos anteriormente eram gráficos e tabelas, e a dúvida de Carlos era o seguinte: ele estava observando que a resposta para o conto chato, ele ficou na dúvida se era 15%, 10%, o que era, né?
Então eu comentei em cima da dúvida dele que é o seguinte, de fato a resposta é 10%, tá certo? Como ele conferiu lá, mas eu percebi que a dificuldade que Carlos pode ter tido é simplesmente porque o gráfico não tinha aquelas marcações que eu coloquei ali em vermelho agora, que facilita a leitura, a interpretação do gráfico, né? Então, quando eu tracei uma reta ali com relação ao termo que a questão pedia, chega nos 10%, tá certo? Então, Carlos, muito obrigado pela sua participação. Estamos sempre atentos lá aos comentários que vocês fazem e será um prazer tirar sua dúvida, ok? Então, voltando aqui, a gente vai observar que o tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ele pede que você observe a evolução, ou seja, o aumento de determinadas situações ou a diminuição, né? Então, perceba que nessa tela que eu coloquei aí, você observa que o número de bolinhas azuis ele está crescendo, né? Então, a gente faz a seguinte pergunta, né? Será que eu consigo contar quantas bolinhas tem naquela animação ali? A gente percebe que mesmo eu indo em câmera lenta, a gente vai notar que a partir de um determinado momento, o número vai ser muito grande, né? Observe que ela vai 2, depois um número que dá para identificar, mas depois ela fica numa quantidade que é muito difícil a gente contar, né? Ou seja, será que a gente teria noção de qual é a quantidade exata de bolinhas azuis ali? Então vai ser mais ou menos a ideia que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ou seja, a gente vai contar como está aparecendo ali, só que a gente vai contar de uma forma diferente, tá certo? Ou seja, o conceito que a gente vai trabalhar, ele pede que a gente faça aquela contagem das bolinhas azuis, só que a gente vai notar que essa maneira da gente contar essas bolinhas é que é a base do conteúdo que a gente vai estudar na aula de hoje, tá certo? Então vamos aqui na tela, né? Então a gente vê o seguinte, eu trouxe de maneira ilustrativa quantas bolinhas azuis tem ali, e a gente vai tentar perceber como é a lógica em que aquelas bolinhas estão crescendo, o número dela está aumentando, tá certo? A gente vai fazer uma análise e a gente vai observar que uma maneira que a gente vai utilizar para contar o número de bolinhas será o conceito que a gente vai trabalhar a partir da aula de hoje, né? Lembrando que para essa aula do 8º ano, essa primeira compõe um bloco de 3 aulas que a gente vai trabalhar esse tema, tá certo? Então, vamos perceber algumas situações, né? Perceba que quando a gente observa o número de bolinhas, chega nesse ponto aí, a gente não tem mais nem noção de quantas bolinhas azuis tem ali. Mas veja, quando ela partir do início, vamos tentar compreender a lógica, né? Ou seja, 2, 4, ó, depois fica uma certa quantidade que eu acabo me perdendo, né? Mas a gente vai perceber que o ponto de partida vai dar a referência. Vamos tentar contar as duas primeiras situações, ó, 2, 4, 8. Então, eu vou pegar apenas essas duas primeiras etapas, né? Ou seja, do 2 para o 4, do 4 para o 8, e tentar analisar de uma forma mais geral, tá certo? Então, isso é uma das muitas vezes quando a gente diz que é o pensamento matemático, né? Muitas vezes a gente dá uma ênfase maior aos cálculos e às técnicas e para de olhar com certa ênfase para o que de fato é a matemática, né? Ou seja, é uma maneira de você pensar, é uma maneira de você raciocinar, ou seja, como se diz muitas vezes, a matemática é a ciência dos padrões, ou seja, eu observo como é que aquela situação, ela é a explicação daquela situação, ou seja, como é que eu consigo descrever aquela situação. E a gente vai perceber que a descrição matemática, ela é bastante importante antes mesmo da gente aprender as técnicas, né? Então, a gente observando aí, a gente já percebeu algumas noções, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, nessa situação aí, eu vou partir daquela primeira bolinha, quando a gente tinha, né? Ou seja, a gente tem aí, no caso, ele já começa com alguma situação, e veja que já no início, quando o vídeo virar aqui para reiniciar, vamos perceber essa situação que eu vou apresentar na tela seguinte, ó. Ou seja, instantaneamente de uma virou duas, né? Então é mais ou menos o que a gente vai analisar aí. Esse daí é chamado ponto inicial, tá certo? Existem diversos problemas de computação, problemas de engenharia, que eles partem justamente isso, que é a situação inicial, problema inicial. Nesse caso, a gente percebe que começa com aquela bolinha ali. E a gente vai tentar enxergar a evolução dela, né? Ou seja, a gente viu naquele vídeo anterior que de uma bolinha passou a duas. Instantaneamente, a gente viu que passou para 4. E essas quatro aí passaram para 8.
Então, voltando aqui, a gente vai perceber o seguinte, é muito importante quando você vai analisar uma situação matemática, uma situação em que envolva você compreender determinadas características, você consiga descrever etapa por etapa do que foi observado. Nesse caso aí, a gente observou daquele vídeo que o número de bolinhas crescia muito rápido e eu acabava me perdendo, né? Mas quando a gente observa com uma certa calma, com uma certa análise crítica, a gente percebe que uma bolinha, é o estado inicial, ela virou 2. E depois aconteceu que virou 4, virou 8. Então a gente vai perceber como é a lógica disso daí. Perceba que o que eu fiz agora foi apenas descrever a quantidade de bolinhas, né? Uma bolinha passou para 2, 2 passou para 4, 4 passou para 8, como tem aqui. Então vamos voltar aqui na tela para a gente perceber o seguinte, que daquelas 8 bolinhas passou para ter 16 bolinhas. Então vamos começar a analisar a seguinte situação. Eu vou refazer a partir de agora aquela evolução do número de bolinhas, mas a gente vai perceber que eu vou tentar, além de quantificar, como a gente fez anteriormente, dizer que de 1 passou para 2, de 2 passou para 4, de 4 passou para 8, de 8 passou para 16. Então, além de quantificar, de dizer o número de bolinhas, a gente vai tentar entender a lógica, ou seja, como é que passa de uma quantidade para outra. Então, aqui na tela a gente vai fazer o seguinte, aquela bolinha ali, azul, ela é o estado inicial, e observa que ela se transformou em 2 bolinhas. Depois a gente viu que aquelas 2 bolinhas, ela passa a se transformar em 4 bolinhas. Estou contando sempre aquela quantidade externa ali, aquela quantidade mais acima. A gente percebeu que de 4 bolinhas se tornarmos 8 bolinhas. E depois de 8 bolinhas passou para 16. Então, voltando aqui, a gente vai perceber o seguinte, que além de quantificar, eu já começo a ter indícios de como é que essa quantidade muda, ou seja, como é que eu passo de uma quantidade para outra, ou seja, muitas vezes a gente diz assim, ó, eu estou entendendo a lógica da situação, a lógica do problema. Nesse caso aqui, a gente percebeu, né? Então a gente já dá para notar que o que a gente vai ter aí, o que a gente vai analisar, é que essas quantidades aqui, ou seja, uma bolinha se transformou em 2, 2 se transformaram em 4, 4 passaram a ser 8, 8 passaram a ser 16 bolinhas, tá certo? Então vamos analisar aqui. Voltando aqui na tela, eu vou tentar observar o seguinte. Lembra que eu falei há pouco que a matemática é a ciência dos padrões. E muitas vezes, quando a gente vai descrever esses padrões, nós usamos ferramentas matemáticas. No caso aqui, a quantificação é uma ferramenta matemática, né? Então não é a própria matemática, mas sim a ferramenta. Depois a gente percebeu que uma dessas bolinhas, elas se tornam 2. 2 dessas bolinhas se tornam 4, 4 dessas bolinhas se tornam 8 e 8 dessas bolinhas se tornam 16, né? Então lembra que quando a gente tem aquele avatar ali é quando a gente vai começar a investigar. Se você pudesse descrever, dizer qual é a lógica de crescimento do número de bolinhas para o seguinte, é mais ou menos o que a gente vai tentar dizer aqui, né? Ou seja, o que é que você, nesse momento que está vendo agora, o que é que você pensa sobre a quantidade de bolinhas que vem na sequência com relação à anterior? Então, a gente pode perceber que essa daí é a lógica. Então, voltando aqui, o que está mostrando ali na tela, ou seja, uma bolinha se transformando em 2, eu não estou falando agora exclusivamente do estado inicial para o estado seguinte. Se você perceber, cada uma das bolinhas seguiu esse movimento, ou seja, o padrão estabelecido nessa situação é sempre esse daí, de que uma bolinha viram 2 bolinhas, né? Então, mais uma vez dizendo, a matemática sendo a ciência dos padrões, o padrão estabelecido nessa situação é essa daí, de que cada bolinha se torna 2 no estado seguinte, tá bom? Então, voltando aqui para a tela, a gente vai tentar observar o seguinte, né? Ou seja, se eu já notei que essa lógica ela parte de uma bolinha se tornarem 2 bolinhas, a gente não pode também se esquecer do que a gente tentou cumprir no início, né? Ou seja, quantas bolinhas tinham naquele vídeo, né? Então a gente primeiro parou para observar como é a lógica de cada passagem de uma quantidade para outra, porque a gente viu que era praticamente impossível a gente sair contando o número de bolinhas naquele vídeo, e a gente agora já tem
duas informações importantíssimas, né? Ou seja, a gente já consegue dizer qual é a quantidade de bolinhas de uma situação para outra e a gente já consegue entender qual é o padrão, né? Ou seja, cada bolinha se tornam duas no estado seguinte, né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Se a gente já sabe a quantidade, se a gente já sabe a lógica, a gente já pode associar as três coisas agora, né? Ou seja, o que eu fiz separadamente, eu vou tentar fazer de uma forma unificada. Ou seja, para cada bolinha que está aparecendo na tela, eu vou associar o número de bolinhas. E o que a gente vai tentar fazer é, ao invés de ficar trabalhando só com as bolinhas, porque a gente vai trabalhar cada vez com a quantidade maior, se você perceber, quando estavam 16 bolinhas, já era uma quantidade muito grande, então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. A gente vai relacionar para que, de um determinado momento, a gente passe a usar apenas o número, né? Ou seja, duas bolinhas, cada bolinha daquela se tornaram duas, então o padrão é esse daqui, e observe que cada estágio herda do anterior essa lógica aqui, certo? O próximo 8 e o outro 16, né? Então, observe que a partir de 16 já fica uma quantidade elevada para que eu conte de um por um, né? Ou seja, a matemática ela vai te dar ferramentas, vai te dar condições para que você consiga dar quantos passos sejam necessários. Nesse caso aí, o que a gente vai fazer é abandonar, vamos dizer assim, por um certo momento, as bolinhas, porque a gente usou aquelas imagens, ou seja, a descrição visual para compreender o problema, e a gente vai tentar dar um passo a seguinte, né? Então, isso é um movimento muito natural da matemática, você partir de uma situação concreta ou uma situação que visualmente seja fácil de você compreender e a gente passa para uma generalização. E muitas vezes escrever de maneira geral na matemática é uma etapa ou são etapas posteriores de você observar situações iniciais, que é o que a gente está tentando buscar muitas vezes nas nossas aulas digitais. É partir dessa ideia para que as etapas seguintes sejam trabalhadas tanto aqui nas aulas digitais quanto na aula aí na sua escola. Então, quando a gente observar agora, a gente partiu de uma bolinha se tornaram duas bolinhas se tornaram quatro se tornaram 8 se tornaram 16. Observa que eu fui até 16, mas eu poderia ter continuado, né? Ou seja, eu posso ir para o estágio seguinte, se eu entender a lógica, né? Se a gente compreendeu que cada bolinha se tornam duas, a gente observa que numericamente seria a mesma coisa de dizer que cada bolinha, a quantidade que vai ser gerada na sequência, vai ser sempre multiplicado por 2. Ou seja, uma bolinha se tornam duas se tornam 4 se tornam 8 e 8 se tornam 16. E a gente tem isso explicado numericamente. Então, vindo aqui, a gente vai perceber o seguinte, o que tem ali na tela, eu diria que é o pontapé inicial para um conteúdo que é estudado em matemática, mas que muitas vezes a gente parte daí. E o que eu fiz até o presente momento foi criar uma situação para dar sentido ao que está aparecendo ali. Ali não está aparecendo simplesmente uma lista de números com uma multiplicação de um número para o outro. A gente está tentando relacionar o que está ali com uma situação que foi descrita no início da aula, tá certo? Então, a gente vai seguir agora observando o seguinte. Aquele padrão, vamos ver aqui na tela como é que vai ficar agora. Então, se eu observo que aquele padrão de cada bolinha se tornarem duas bolinhas, eu observo que numericamente significa que eu vou ter sempre multiplicado por 2. Ou simplesmente eu vou ter sempre o dobro que vai estar na sequência, né? Então, perceba que eu sempre observo a quantidade seguinte tomando o dobro. O dobro significa multiplicar por 2, obviamente. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte, em nenhuma situação aqui a gente viu que foi ora multiplicando por 2, depois multiplicando por 7, depois multiplicando por 5. Não, a gente observou que existe um padrão. Ou seja, sempre nessa situação houve a multiplicação por 2, que é a base do que a gente vai estudar nessa sequência de 3 aulas. Sempre quando a gente está multiplicando pela mesma quantidade, pelo mesmo valor. Então perceba que 1 é o estado inicial, ou seja, o próximo é 2,
o próximo, o dobro dele, multiplicado por 2. Observe que eu vou escrever aqui a mesma coisa que eu tinha anteriormente, só que escrito de uma outra forma. Ou seja, parte ali do 2. O próximo, que é o 4, é 2 vezes 2. O próximo, que é o 8, é 2 vezes 2 vezes 2. O próximo, que é 16, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, perceba que aquela ideia das bolinhas lá, de que o próximo é sempre o dobro, porque cada bolinha se tornam duas bolinhas na sequência, a gente observa que, numericamente explicando, é sempre eu estar tendo a multiplicação pelo 2. Seria a lógica que eu tenho aí, né? Então, se na hora que eu for descrever essa situação, eu posso fazer dessa forma. Então, voltando aqui, a gente vai perceber o seguinte, que aquela pergunta inicial, quantas bolinhas tem aí, a gente pode ainda nesse momento não saber exatamente quantas bolinhas tem, mas a gente já consegue ter uma série de informações que dão condições da gente dizer quantas bolinhas aparecem naquele vídeo ali, tá certo? Então, como sugestão, quando essa aula estiver no YouTube, já de posse do que a gente estudou até agora, tenta ver com calma, você tem lá o recurso de ver o vídeo mais devagarinho e escreve lá nos comentários quantas bolinhas você consegue contar nesse vídeo aqui, tá certo? Então, voltando aqui para a tela, a gente está preocupado agora de explicar numericamente aquela situação das bolinhas. Observe que agora eu consegui o próximo, ou seja, eu tinha ido até 16, quem é o próximo? Basta multiplicar por 2. Se eu quisesse o próximo, multiplicar por 2. Então, perceba que a lógica que eu estabeleci anteriormente, que é sempre pegando a quantidade seguinte, e essa quantidade seguinte é sempre o dobro, eu explico numericamente aí, tá certo? Então, a gente percebe que o próximo é sempre aquela quantidade anterior multiplicado pelo número 2. Perceba que a situação que a gente descreveu até o momento, eu tenho várias maneiras de fazer essa explicação. Eu tenho que, pela maneira figural, eu vendo as imagens, e eu tenho a maneira numérica aqui. Então, perceba que se eu fosse fazendo isso várias e várias vezes, observe que eu iria chegar, por exemplo, no número 1024, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, perceba que quanto maior o número, eu posso não saber exatamente quem ele é, mas eu, a partir de agora, já tenho certeza que aquela quantidade de bolinhas que aparece naquele vídeo vai ser 2 vezes 2 vezes 2 diversas vezes, como a gente está ilustrando agora. Tá certo? E o que eu estou mostrando aí é o seguinte, voltando aqui na frente, a gente vai perceber o seguinte, se eu tenho um número que é só multiplicação de 2, de 2, de 2, de 2, de 2, perceba que eu tenho que buscar uma maneira mais simplificada de representar essa quantidade, que eu diria que é a base do assunto que a gente está estudando hoje, né? Que eu chamei de multiplicação de fatores iguais, é basicamente o que a gente vai buscar aí. Ou seja, pode ser que aquela quantidade que você vai encontrar de bolinhas seja essa quantidade de multiplicação do número 2, né? Mas eu posso não saber exatamente, mas eu tenho certeza de que o número é alguma coisa parecida com essa daí. Então, o que a gente vai trabalhar, a operação que a gente vai utilizar é a operação chamada de potenciação. A potenciação nada mais é do que a gente descrever o problema que nós trabalhamos desde o início, que seria uma multiplicação, ou seja, a potenciação é um tipo de multiplicação, só que não é um tipo de multiplicação qualquer. Vamos ver aqui na tela, por exemplo, 3 vezes 5 é uma multiplicação, mas não é uma potenciação. Quando eu tenho, por exemplo, 3 vezes 5 vezes 7 é uma multiplicação, mas não é uma potenciação. Quando eu tenho 3 vezes 5 vezes 7 vezes 3, vai ser uma multiplicação, mas não é uma potenciação. Então, a potenciação vai ser um tipo de multiplicação específica, né? Ou seja, eu chamei nessa tela aqui os fatores, ou seja, cada elemento da multiplicação é chamado de fatores, tá certo? Então, se eu tivesse essa multiplicação daí, eu poderia dizer que essa multiplicação, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é uma potenciação, porque a potenciação é quando você tem uma multiplicação onde todos os fatores são iguais. Aqui também é uma potenciação, tá certo? Então, quando você tem uma multiplicação em que todos os fatores são iguais, ou seja, todos os números são iguais, você tem que essa multiplicação
recebe o nome de uma potenciação, tá certo? Então a gente vai trabalhar nesse bloco de 3 aulas aí, sempre com as multiplicações de fatores iguais, ok? E nessa parte final da aula aqui, a gente vai tentar ver como é que a gente escreve um número em potenciação, tá certo? Ou seja, se eu tenho uma multiplicação só de fatores iguais, como é que eu faço para que essa multiplicação ela receba uma maneira mais, vamos dizer, econômica, mais fácil de eu representar, né? Porque você observa que no problema inicial da aula, a gente trabalhou apenas com multiplicação de números 2, de fatores 2, né? Então, deve existir, que no caso é aqui, é a notação que a gente vai utilizar. Então, vamos observar essa situação aqui na tela. Se eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, eu vou representar essa multiplicação de fatores iguais de uma forma mais simplificada. O que a gente vai observar é o seguinte, primeiro que só tem número 2, então a gente vai utilizá-lo. E a outra utilização que a gente vai fazer é aquele 10 ali em cima do número. Aquele 10 ali em cima vai indicar quantas vezes ele está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, 2 com um 10 em cima, a gente vai se preocupar mais na próxima aula de usar os termos adequados, né? Ou seja, 2 elevado à 10ª potência, mas por enquanto na aula de hoje, como é a introdução, 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes, tá certo? Essa é a notação, ou seja, ao invés de escrever o 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes, eu posso simplesmente escrever numa notação dessa forma aí, tá certo? Então essa notação, ela serve para que a gente consiga escrever os números quando eles estão na forma de multiplicação de fatores iguais de uma maneira mais simples, tá certo? De maneira geral, essa passagem que vocês estão do 8º para a vida escolar seguinte, 9º ano, ensino médio, vocês vão perceber que muitas vezes a gente vai se preocupar ou com o número na forma de potência ou com o resultado. Muitas vezes a gente não vai se preocupar com a quantidade de fatores multiplicados. Então, vindo aqui, a gente vai perceber, principalmente na próxima aula, a gente vai iniciar falando nessa notação, ou seja, se nessa aula a gente começou escrevendo 2 multiplicado por 2 10 vezes, a gente já está na parte final da aula e já tem condições de observar que eu posso escrever dessa forma aí, ou seja, a notação ela serve para que a gente escreva de uma maneira mais simplificada e no caso da matemática, por ser uma linguagem universal, a notação é essa daí, ou seja, você tem aquele número que a gente vai dar o nome a cada um daqueles elementos ali e a gente vai perceber que aquele problema inicial da aula, ele pode ser representado, ou seja, o seu resultado, ao invés de ser uma multiplicação de muitos fatores 2, eu vou ter apenas uma maneira de representar na forma de potenciação. Vindo aqui na tela, a gente vai observar o seguinte, a gente pode resumir que os resultados que nós obtivemos pela quantidade de bolinhas observadas, elas a partir de agora podem ser representadas na forma de potência, né? Ou seja, eu consigo descrever cada uma dessas situações de uma forma diferente, tá certo? E o outro exemplo, que é justamente, voltando aqui na tela, a gente vai observar que o início da próxima aula vai ser como se fosse refazendo o problema da aula de hoje. Agora perceba na animação aqui que ao invés de ir de 2 em 2, a gente vai de outra quantidade, né? Ou seja, a gente vai perceber que agora cada bolinha, ao invés de se transformarem em 2, ela vai se transformar em 3. E como é que isso vai ficar na forma de potência, na forma de potenciação? Ou seja, eu estou usando esses nomes aí, potência, potenciação, e a gente vai ver justamente no início da próxima aula, na solução desse problema, como é que a gente consegue descrever, né? Ou seja, é como se fosse a ideia da aula de hoje, só que ao invés de a gente ir de 2 em 2, eu vou acabar indo de 3 em 3 e a gente vai tentar descrever dessa forma como é que esses números eles vão ser apresentados na forma de potenciação, tá certo? Então a gente vai iniciar resolvendo aquele problema, como é que a gente escreve na forma de notação quando for de 3 em 3 e como é que esses elementos podem ser descritos matematicamente, tanto visualmente quanto numericamente, ok? Muitíssimo obrigado para vocês. Qualquer dúvida, escreve lá nos comentários quando a aula estiver no YouTube e até a próxima.